E aí galera, beleza? Pessoal, agora a gente vai começar o nosso módulo, né, de radiofrequência. A gente vai falar sobre o setor de rede e outros setores que estão interligados a esse setor de radiofrequência, né? Setor de Bluetooth, Wi-Fi, rádio FM, GPS, tudo isso faz parte do setor de radiofrequência, né? Não é só o setor de rede, né? Outros circuitos também pertencem, né, ao circuito de radiofrequência. E pessoal, a gente vai começar essa primeira aula hoje, né, desse módulo, com a placa do Moto G2, beleza? Por quê? Porque a gente vai falar de coisas simples, né? Apesar que a parte, né, de radiofrequência do Moto G2 ela é bem parecida, né, com vários aparelhos que são atuais, né? Aparelhos atuais aí basicamente trabalha da mesma forma. Setor de radiofrequência, né? Ele vai trabalhar, vai ter os componentes principais, né? Que atuam nesse circuito para que ele funcione. Então, em todas as placas você vai encontrar esses componentes principais, né? Pode ser acrescentado, né, outros componentes, outros filtros diferentes, né? Alguns podem trabalhar com um transceiver que faz todo um serviço, né? Outros podem trabalhar com 2 transceiver, né? A quantidade de PA também pode mudar. Então, as únicas diferenças são essa, né? Mas basicamente o setor de radiofrequência ele acaba sendo bem semelhante a qualquer aparelho, mesmo ele sendo antigo ou novos, né? Eu vou utilizar a placa do Moto G2 nessa primeira aula, e nos outros módulos a gente vai pegar outras placas também, né, para estar falando do setor de radiofrequência de cada uma delas, para você ver, né, que tem realmente uma semelhança com essa placa. A gente vai falar hoje na primeira aula sobre os componentes principais, né, que fazem esse setor funcionar perfeitamente, né? Então a gente vai falar dos componentes para que você possa se familiarizar com esses componentes, né? Que nas próximas aulas a gente vai utilizar o esquema elétrico para mostrar como esses componentes funcionam, né? Qual é a ordem, né, de captação de sinal, né? De emissão de sinal. Tudo isso a gente vai estar explicando aqui para vocês poderem compreender. É um setor complexo, né? Muito complexo, talvez o setor mais complexo da placa de um aparelho celular. Fica difícil até você passar o conhecimento, né? Porque é tão complexo que fica até difícil a gente passar o conhecimento. Então, nessa primeira aula, eu vou falar dos principais componentes, né, que atuam nesse setor e para que eles estão na placa, né? Eles são responsáveis por quê, né? E só de a gente saber cada componente, né, a importância dele e por que ele está na placa, a gente acaba já identificando alguns problemas de rede, né? Então, a informação que eu vou passar para vocês aqui hoje, né, já vai abrir um pouco mais a sua mente para as próximas aulas que a gente vinha falar de radiofrequência, né? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre alguns assuntos um pouco mais complexos. Então, é preciso vocês entenderem essa parte dos componentes, né? A atuação dos componentes, dos filtros, né? Dos comutadores. Então, a gente vai falar sobre isso aqui agora, né? E nas próximas aulas a gente vai elevando um pouco mais os conhecimentos, né? E também vamos falar de outros setores também, de outros aparelhos, né? Para você ver aí como é que funciona também, beleza? Então vamos lá, galera. Vou pegar aqui uma bisturi, né, só para mostrar aqui para vocês quais são os componentes mais importantes desse circuito. Vou diminuir mais aqui minha imagem para ficar melhor aqui, pegar mais a placa. E a gente vai começar a falar dos transceiver, né? Transceiver, a gente tem 2 transceiver nessa placa, beleza? Deixa eu ver aqui e mostrar para vocês. Pronto, aqui a gente tem, né, o WTR, né, o WTR2605. Esse componente ele é responsável, né, para modular e desmodular sinais digitais para analógico e sinais analógico para digitais. Como é que ele faz esse processo, né? Vamos lá. Ele vai chegar nele aqui, né, um sinal, né, de operadora. E aí ele vai transformar esse sinal que chega por ele analógico para digital e vai entregar o processador do aparelho. Para que o processador acabe, né, informando isso através
de dados digitais, né, para o software do aparelho. Então, tudo que você fazer de forma analógica, né, em questão de comunicação de rede, né, através da sua conversa, né, tudo aquilo que seja analógico, né, vai chegar aqui no transceiver e ele vai acabar, né, convertendo esse sinal, entregando para o processador. E aí o processador ele vai trabalhar aí o software do aparelho, ok? Então nessa placa a gente tem, né, dois blocos, que é importante também a gente saber, né? Poderia falar nisso logo no início, mas eu vou falar agora. A gente tem dois blocos, né? A placa se divide basicamente em dois blocos. O bloco lógico, setor lógico, né? Que é toda a parte de câmera, processador, memória, power management, tudo isso aí parte de setor lógico, ok? E temos aqui atrás da placa, né, o setor de radiofrequência. A maioria das placas, né, a gente percebe que a parte de cima é a parte onde tem o setor lógico. Você vai encontrar câmera, processador, memória, power management, sempre pela parte de cima da placa, né? E pela parte de baixo, sempre os setores de radiofrequência, né? Ou quando eles estão aqui na frente, né, vai ser pelo lado de trás. Eles sempre, né, os engenheiros, eles sempre tentam dividir, né, esses setores, né, por blocos. Então, temos na placa o setor de radiofrequência e setor lógico. Setor de radiofrequência, né, ele também vai trabalhar junto com o setor lógico. Então, ele tem uma interligação. Só que processador, ele não trabalha de forma analógica. Ele precisa de dados digitais. Então, quem faz essa conversão? Quem vai fazer essa conversão é justamente o WTR, né? Então, nessa placa a gente tem esse WTR, né, e esse outro WFR, que os dois são transceiver, né? Um aqui vai trabalhar a parte de 3G e outro vai trabalhar a parte de 2G, ok? Como é que funciona a captação de sinal? Quando você está em alguma ligação, né, alguma coisa, fazendo uma ligação, coisa do tipo, né, o aparelho acaba captando o sinal, né, da operadora e vai passar por esses componentes. Esses componentes aqui, pessoal, são bobinas, né, tem capacitores também, então eles podem estar em série ou eles podem estar, né, em paralelo. A função dos capacitores aqui é justamente, né, junto com as bobinas, fazer uma filtragem. Por quê? Porque nesse setor de radiofrequência existem muitas ondas de rádio, né? Rádio FM, Bluetooth e Wi-Fi também são ondas de frequência, né? Então pode vir passar por aqui. O que acontece? Esses capacitores, né, eles já trabalham aí justamente para estar junto com os filtros, né? Os filtros de linha que a gente vai mostrar aqui também, justamente para estar filtrando, né? Eliminando esses sinais que não são desejados para entrar por essa parte apenas o sinal da operadora. Então aqui vai entrar, né, o sinal, né? Aqui entra o sinal 2G por essa parte aqui, no caso do Moto G2, entra aqui um sinal 2G, né, que é captado por aqui, ó, passa pela essa antena, né? Chega aqui no conector de antena, temos aqui o Mobile Suite, né, que vai passar por esse Mobile Suite, vai entrar aqui por alguns componentes, né, uma bobina em série, um capacitor em paralelo, né, e vai chegar aqui nesse coupling, né, um coupling chaveador. Esse componente aqui, né, ele trabalha aqui chaveando esses sinais, né, essas frequências. Vou mostrar para você como é que isso funciona. Aqui, pessoal, o WTR, né, quando chega para ele, né, vai chegar por aqui, né, passa pelo PA, vai chegar aqui no transceiver, né, um sinal que é analógico. Então ele vai, né, modular o sinal que entra aqui 2G, né, e vai mandar para o processador, ok? Então quando esse sinal chega no processador, né, ele vai passar a ser de analógico, vai passar a ser digital. Então o processador depois ele vai colher esses dados digitais, né, vai passar aqui novamente pelo transceiver, né, e vai ser enviado aqui para os PAs, ok? Então aqui temos PA e PA, né? Todos esses dois componentes aqui também são PAs, né? Aqui também a gente tem um PA, que o nome desse PA seria PA FEM, né? Esse PA FEM
tanto o 3G, né, e 2G, o sinal 3G e 2G, né, vai ser amplificado por último através desse PA-FEM, né? Mas quando o sinal está entrando, por aqui só vai passar sinal 2G, né, aonde esse componente aqui, né, esse chaveador, né, ele vai saber, né, a hora que está emitindo e na hora que está recebendo o sinal, né? Então, tanto pela parte TX, né, de transmissão, quanto a parte de RX, né, que é a parte de recepção. Então aqui, pessoal, esse componente, né, existem muitas placas, praticamente todas, né, e esses componentes ele vem dar muito problema. Se esse componente aqui, né, ele danificar por algum motivo, não vai ter a parte de chaveamento aqui e o sinal vai morrer por aqui, ó, vai morrer aqui no PA-FEM, né? Então por isso que a gente tem que sempre verificar, né, esse componente, ou se outro componente desse aqui, né, que trabalham na linha, né, de forma em série, se ele vinha cair, né, o que pode acontecer? O sinal fica só aqui no PA, né? Então a gente tem que colocar um fio aqui na saída do PA, né, um fio mais ou menos de 1 palmo, e perceber se a rede, né, vai voltar a funcionar perfeitamente, ok? Então esse componente aqui, o PA-FEM, né, ele é responsável por amplificar o sinal. O sinal passa pelo transceiver, vai passar aqui, ó, pelos esses outros dois PAs, né, que temos um PA, né, de uma frequência, né, das bandas de operadora. Por exemplo, aqui a gente pode trabalhar, né, com a banda de 1, né, 8, e esse outro PA, digamos que seja 2 e 5. Ou seja, um desse PA aqui, digamos que fosse da Vivo e da Claro, né, que vai tá amplificando esse sinal de Vivo e Claro, né, e o outro de Oi e TIM, um exemplo, né? Então, se houver algum problema em esses PAs aqui, né, pode ser que uma dessas operadoras, né, o caso desses PA que trabalham com essa banda de operadora, possa vir, né, a não funcionar. Então, eu já vi casos aí, né, onde o chip do aparelho pega TIM e Oi, mas quando bota um chip Vivo não funciona. Então, esses PAs aqui devem ser verificados, ok, pessoal? E o transceiver também. No caso desse aparelho, né, em aparelhos que trabalham com WTR e o WFR, né, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês que a gente tem o WFR. Então aqui a gente tem WFR, né, tá aqui. O WFR, ele vai, né, trabalhar com a banda de 3G, né, esse sinal de 3G, e esse aqui com o sinal de 2G. Todas as operadoras, elas trabalham, né, com 4G, 2G. No caso do Moto G2, essa placa ela só tem até 3G, né? Tem placas de Moto G2 que tem até 4G. Essa aqui até 3G. Então, os WTR, né, vão trabalhar um com a parte de 3G, outro com parte de 4G, né? Tem PAs que ele vai tem transceiver, né, melhor dizendo, perdão, o transceiver, que ele vai trabalhar, né, com todo o bloco, né, com toda essa bandas de operadora, né, tanto 4G, 2G, né, e 3G. Então depende muito aí, né, do componente, depende muito da placa e depende muito aí da estrutura eletrônica de cada aparelho, ok? Então aqui, pessoal, sinal de 3G, né, a gente sabe que o sinal 2G aqui vai entrar, né, por aqui, e vai sair também por aqui, né, pelo esse PA-FEM, né, que vai passar aqui primeiramente por esses dois componentes, né, que eles amplificam o sinal, e aqui por último, né, ele dá uma potência maior e joga aqui, né, nessa malha aqui, nessa linha, que vai chegar até a torre, né, do aparelho, até a antena do aparelho, beleza? Então, pessoal, o que acontece aqui, né, o WTR, né, ele vai trabalhar com a parte de 2G e esse aqui com a parte de 3G, né? Então, quando a informação 3G ela vir, né, ela não vem, né, por aqui, ela não vai entrar aqui por essa antena, ela já vai entrar por aqui, ó, por essa antena, né? Vai passar por esses componentes, por esse mobile switch, né? Por esse componente aqui, né? Vai passar por esse componente que seria uma chave, né? Também um chaveamento, né? Por quê? Porque por aqui vai passar sinal, né, da operadora TIM,
Claro, né, Oi, todas elas que trabalham com 3G, né? Então aqui ele consegue, né, captar e aí ele vai fazer um chaveamento. Se for TIM, vai passar por um local, se for Oi, passa por outro, né? Então ele é como se fosse um chaveador, né? Trabalha aqui fazendo essa parte aí. E daqui vai entrar para o transceiver, né? Transceiver vai pegar esse sinal, né, que chegou analógico, vai converter esse sinal para digital, vai enviar para o processador, né, e depois sai do processador, passa por aqui. Só que quando esse sinal ele foi emitido, né, ele já não vem mais por aqui, por essa antena, né? Esse sinal já vai ser mandado aqui, né, para os PAs, que vai sair, né, pelo PA FEM, né? Tá aqui, ó, como vocês viram, né? Vai entrar por aqui, né? Só quando ele sai, ele vem, passa por aqui e já vai ser mandado aqui para esses dois PAs, né? Depende muito da operadora que você está utilizando o chip. Então, se for de uma operadora que trabalha com 1, né, e 8, a banda 1 e 8 vai passar por aqui. Banda 1 e 5 vai passar por esse outro, né? Então, depende aí da banda aí da operadora que você está com o chip. Então, vai passar por aqui, né? Vai ser amplificado aqui, né? E vai passar para o PA FEM, que vai dar a última amplificada, né? Uma amplificada mais forte e vai mandar aqui, né, esse sinal de 3G também aqui na antena. Então, 3G ele vai sair por aqui, 2G também sai por aqui, só que na hora que vai captar o sinal, ele vai captar por aqui. Então, muitas placas modernas, né, que tem o HBPA, que são um PA, né, de banda alta, 4G, eles também basicamente vai trabalhar dessa forma, né? Muitos Samsungs, né, que tem o FEMID, o HBPA, que a gente vai falar nas próximas aulas, né, como é que funciona aí cada parte dessa, e como é que esses componentes também eles atuam na placa, né? Então, vai acontecer basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? A gente não tem PA de 4G aqui. Em outras placas a gente vai ter PA de 4G, que é o PA de banda alta, né? O RIG-PA, né? Que são chamados aí e mostrados nos esquemas elétricos como HBPA, né? E vai entrar por ali, pelaquela antena do HBPA, né? E o processo aí vai sair justamente na antena principal. Então é basicamente dessa forma aí que eles trabalham, ok? Claro, tudo tem que ser verificado, né, com o esquema elétrico, porque pode ter uma mudança, né, de estrutura para estrutura, porém a maioria trabalham basicamente dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, componentes principais de setores de radiofrequência, quem são? Transceiver, PA FEM, né, os PAs comuns, né, que são esses PAs aqui que amplifica, já dá uma amplificada no sinal aqui, né, e envia para o PA FEM, né. Esses são os componentes principais, né, no setor de radiofrequência, que é o transceiver e os PAs, né. Claro, todos esses componentes aqui, ó, todas essas bobinas, capacitores, se elas estiverem em série e elas caírem da placa, claro, é óbvio que vai acontecer também uma falha, né, na parte de rede do aparelho. Quando o aparelho ele está oscilando a rede, o problema muitas vezes vai estar, né, aqui no PA FEM ou depois do PA FEM, né, em algum componente que possa abrir a malha, né, ou seja, esse mobile switch. Se ele tiver com solda fria, né, o sinal ele não passa de um lado para o outro, né? Se a gente remover esse componente, a gente vai ver que ele deixa essa linha aberta. Então, se tiver alguma coisa aqui impedindo que o sinal passe, logo, né, o sinal vai ficar aqui e vai ficar oscilando. Por quê? Porque o sinal não está chegando até a antena do aparelho, né? Não tem como ele dar um sinal alto, né? Porque a antena ali está obstruída, né? Tem algum problema ali no meio. Então, problema de oscilação sempre, na maioria das vezes, vai estar aí no PA FEM, né, no PA principal, né, para frente do aparelho. Quando não se tem rede nenhuma, né, quando a gente pega um aparelho que tem aquela bolinha lá com um tracinho mostrando que a rede não existe, né, muitas vezes o problema está por transceiver, né? Então, a primeira aula aí desse módulo, a gente está falando basicamente, né, dos componentes responsáveis por esse setor, né? Então, aqui, né,
do WTR para o PA, a gente vai encontrar alguns filtros aqui também, né? Esses componentes aqui também, ó, trabalham chaveando e fazendo filtros, né? Esses componentes menores, né? E aqui no bloco, pessoal, no bloco do setor de radiofrequência, a gente também vai encontrar componentes, né, responsável pelo setor, né? Esse setor aqui seria o setor GPS, aonde a gente tem, né, a antena de GPS, um mobile suite que pertence à parte de GPS, né, toda uma parte de chaveamento também aqui, que chega nesse componente, né, que é o componente responsável, né, por GPS, e daqui vai seguir para WTR, ok? Para esse transceiver aqui. WTR trabalha justamente também com a parte, né, de GPS. Então, Bluetooth e Wi-Fi também, né, que é uma comunicação aí analógica, né? São uma parte da placa, né, que trabalha com o setor de radiofrequência. Então, o bloco, qual seria, né? Aqui no Moto G2, a gente tem o WCN, né, que é esse componente aqui responsável, né, pela parte de Bluetooth e Wi-Fi. Quando você pega um aparelho que está com problema de Bluetooth e Wi-Fi, né, aonde você clica na tela e o botão, né, do Bluetooth e Wi-Fi não aciona, então o problema está sendo nesse componente, né? Quando você tem ativação de módulo, né, ou seja, quando você clica no botão lá para acionar Bluetooth e Wi-Fi e eles acionam, porém não acha rede, problema pode estar no caminho da antena, né, que sai desse módulo, né, que vai passar por esses componentes aqui, também uma chavinha aqui, né, temos aqui bobinas ligadas em série, passa pelo mobile suite e aqui a gente vai encontrar as antenas, né, de Bluetooth e Wi-Fi. Uma antena é o Terra, a outra é Terra também, porém um Terra diferente, né, não vai estar interligado ao Terra da placa, né. Então aqui, pessoal, da mesma forma que a parte de rede, né, trabalha com transceiver, né, a parte aqui Bluetooth Wi-Fi também vai trabalhar e também a parte de GPS, né, porque os transceivers eles fazem essa transformação, né, dos dados, né, ou seja, está entrando sinal analógico, ele converte em dados digitais, né, e informa lá para o processador, aonde o processador ele vai tomar decisões e fazer com que tudo trabalhe de forma perfeita. Então, setor de radiofrequência sempre vai estar interligado ao setor lógico, né? Porque o setor lógico é onde realiza, né, os comandos. Então, todos os componentes eles estão interligados, né, ao cérebro pensante da placa de um aparelho celular, que é o processador. Beleza, galera? Então, para finalizar aqui, pessoal, né, a gente vai ter, né, esses componentes ao qual eu quero falar para vocês, né, esses componentes aqui azuis são todos aí bobinas, né, são de bobinas aqui, né, aqui por baixo também componentes como esse aqui, ó, esse, né, são bobinas, né, alguns desses aqui branquinho pode ser capacitor. A gente tem esses componentes aqui azuis que são bobinas. Todos esses componentes eles trabalham para filtrar, né, essa frequência que está passando por essas malhas, ok, pessoal? Então a gente vai finalizar essa aula por aqui. Essa aula foi uma aula introdutória, né? E nas próximas aulas a gente vai mostrar, né, com o esquema elétrico, falando sobre alimentações desses setores, né? Para você saber que não é só problemas de malhas abertas que podem ocasionar defeito aqui nesse setor, né? Ou seja, todos esses componentes eles recebem alimentações para funcionar. Então, no caso, né, se eu não tenho amplificação, antes de remover qualquer componente, né, que esteja relacionado à parte de amplificação, ou seja, um PA desse aqui ou o PA FEM, né, primeiramente eu devo analisar para ver se há alimentação para esse circuito, né? Se esse circuito está sendo alimentado. Se está sendo alimentado e não está atuando, né, ou seja, não está trabalhando, está com falha, então a gente faz uma substituição, né, ou até um reflow, né, antes de substituir para ver se o problema não é por solda fria. Ok, pessoal? A mesma coisa acontece com o setor de Bluetooth, Wi-Fi, né, que esse setor Bluetooth e Wi-Fi, aqui também esse circuito integrado é responsável pela parte de rádio FM, né? Então, rádio FM, Bluetooth e Wi-Fi são gerenciados aqui por esse componente, ok? Então, na falta de alimentação desse componente, logo um desses blocos, né, Wi-Fi, Bluetooth ou rádio FM,
pode vir a falhar, ok? Então, se a alimentação, né, para o bloco interno desse componente que trabalha aí a parte de rádio, ou a parte de Bluetooth, ou a parte de Wi-Fi, né, se algum bloco desse vir a falhar, pode ser que pegue Bluetooth, que continue pegando rádio, porém o Wi-Fi pare de funcionar. Né? Então a gente já viu muitas vezes exemplos, né, de aparelhos que funciona o Wi-Fi, né, e o Bluetooth não funciona, ou funciona o Bluetooth, ou o Wi-Fi não funciona. Então justamente acontece por conta de um problema interno no circuito que precisa ser trocado. Ok? A mesma coisa acontece com o circuito de GPS, beleza? Falta de alimentação vai fazer com que esse circuito não trabalhe, logo o circuito GPS não vai funcionar. Então essa aula foi uma aula introdutória para a gente poder se familiarizar com cada componente e como eles trabalham na placa e por que eles estão na placa. Então a gente já sabe qual é o serviço de um PA, né? Qual é o serviço que um transceiver deve fazer, né? Um chaveador, né? O que ele faz, né? O módulo Bluetooth Wi-Fi, né? Qual é o trabalho, as antenas, as linhas, capacitores, bobinas que trabalham aí nessa malha, beleza? Então, nas próximas aulas aí desse módulo, né? A gente vai falar mais sobre esse setor, especificando mais cada componente e mostrando também em outras placas de outros aparelhos, ok? Deus abençoe, vejo você na próxima aula, valeu!